Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Nessas expedições, nós vamos até o Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Minas Gerais. Nossa aventura começa com uma travessia de 2 dias, saindo da fazenda Santa Rita e acampando no Retiro dos Pedros. Nós vamos passar pelo Pico do Papagaio e chegar até o Vale dos Garcias, em Ayuruoca, onde vamos conhecer uma das cachoeiras mais belas do Brasil. O Parque Estadual da Serra do Papagaio tem mais de 22 mil hectares. Sua área abrange 5 municípios mineiros: Ayuruoca, Alagoa, Itamonte, Pouso Alto e Baependi. O parque tem uma área bastante extensa, que vai desde a Ayuruoca, na porção norte, marcada pelo Pico do Papagaio, símbolo do parque, e vai até a região sul, que é fronteiriça com o Parque Nacional do Itatiaia. Nós temos um desafio muito grande, que é gerir uma área desse tamanho, com poucos recursos humanos e materiais. Então a gente precisa envolver o máximo possível as comunidades do entorno, formando uma equipe maior para a proteção da unidade. O nosso maior desafio à proteção aqui são os incêndios. Então hoje o parque conta com bases comunitárias de prevenção e combate a incêndio, que é uma descentralização da gestão dos incêndios. Então, no momento dos incêndios, a gente costuma falar que o nosso único problema vai ser o fogo. A gente está organizado, está esperando o inimigo. O ano passado, que foi o primeiro ano da história do Parque do Papagaio que não ocorreu incêndio, o parque começou um trabalho voltado à preparação da unidade para receber o turista, o visitante. Começa a partir da implantação de trilhas. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo com relação à implantação de trilhas, e o Parque do Papagaio faz parte agora do movimento nível nacional para tirar o país desse status. O parque, com essa grande extensão, a gente pode falar que é o paraíso do trekking, né? Para quem está a fim de caminhar e ver paisagens exuberantes, é no Parque do Papagaio. O Parque da Serra do Papagaio é considerado um santuário ecológico que abriga várias espécies de animais silvestres, bosques de araucárias, florestas e campos de altitude. Nós temos basicamente 2 tipos de vegetação, campestre e florestal. Dentro da campestre nós temos campos nativos com diferentes intensidades, desde os campos mais ralos até os mais densos, que fazem divisa, que a gente chama de ecótono, né, com as florestas, e temos diferentes formações florestais associadas à altitude. E o que mais chama atenção no parque são as florestas de araucária. Meu estudo é um estudo de filogeografia da espécie, onde eu amostro populações de araucária do Brasil inteiro e da Argentina e faço o sequenciamento de DNA dessas populações. E eu correlaciono os dados genéticos com a dispersão geográfica delas. Atualmente, eu tenho sequenciado e analisado mais de 40 populações de araucária, do Brasil inteiro e da Argentina. E a imagem atual que nós temos da espécie é que as populações do sul do Brasil e as do sudeste, elas não se encontram. Então essa população aqui do Parque Estadual da Serra do Papagaio é uma população muito importante, porque ela pode ser a ponte entre o sul e o sudeste, ou a gente pode continuar tendo essa imagem de que as populações de araucária do sudeste são independentes das do sul. Então o nosso trabalho de filogeografia, ele tenta entender essas relações. Esses 2 grupos, sudeste e sul, eles estão isolados geneticamente há mais de 10 mil anos. Então a principal hipótese
para esse isolamento geográfico é a última glaciação. Antes da última era glacial, do último máximo glacial, existia uma dispersão da araucária por todo o Brasil, né? Quando aconteceu esse evento da última glaciação, a maioria das populações elas foram dizimadas pelas condições ambientais e somente algumas populações sobreviveram nos chamados refúgios glaciais. Então essa população aqui do parque, da Serra do Papagaio, com essa arquitetura, essa estrutura, ela é considerada um refúgio, porque na última era glacial, a população de araucária aqui encontrou um clima perfeito para se desenvolver. Então, após o último período glacial, quando as condições ambientais elas voltaram a ser favoráveis para a dispersão da espécie, não existiu toque, conexão entre o sul e o sudeste. No momento, o parque está com 8 pesquisas em desenvolvimento. Essas pesquisas são da área de flora, onde a gente tem pesquisa sobre os capões de floresta na região do Chapadão, sobre campo de altitude, sobre genética das araucárias do parque. A gente tem pesquisas na área de herpetologia, né, com os répteis e anfíbios. Temos com o papagaio do peito roxo, também o levantamento geológico do parque. Pesquisa na área de antropologia, que estuda as relações das comunidades do entorno, o processo de criação do parque. Agora vamos começar uma travessia de 22 quilômetros pelo Parque Estadual da Serra do Papagaio, saindo daqui da sede, a Fazenda Santa Rita, passando pelo cume do Pico do Papagaio e descendo pela Cachoeira dos Garcias. Serão 2 dias de caminhada com a equipe do parque e uma noite dormindo na montanha. Nós estamos a 1.600 metros de altitude e a gente vai subir mais 500 até chegar ao Pico do Papagaio. Os campos, É uma riqueza, muita biodiversidade que tem por aqui. Os campos de altitude eles estão presentes no alto das serras do sudeste do Brasil, na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, ocorrendo acima de 1.500 metros de altitude. Então a gente pode ver aqui um mosaico de espécies subarbustivas e ali a gente vê uma transição com a floresta. E também os afloramentos rochosos, que caracterizam muito esse tipo de fitofisionomia. Os campos de altitude, eles são muito biodiversos, porque aqui os fatores meteorológicos e climáticos são muito intensos. Então a gente tem uma radiação solar mais intensa, uma pluviosidade alta, frio mais severo, ventos mais velozes. Então as plantas precisam desenvolver adaptações. Por isso a gente tem uma biodiversidade muito grande que diferencia dos outros níveis de altitude. Essa espécie da família das asteráceas, representada também pelas margaridas, os girassóis, a macela, que também a gente pode ver aqui, é uma família extremamente abundante nos campos de altitude. É bem característica desse tipo de vegetação. Essas plantas eu acabei de coletar elas, encontrei elas férteis, com flor. Então eu tirei foto delas, marquei um ponto no GPS e agora eu vou prensar elas, para depois colocar na estufa, elas secarem e eu poder guardar no acervo. Para cada espécie que eu coleto, eu preciso pegar 3 exemplares, para que eu possa identificar e, se for necessário, mandar para algum especialista da família eu ter a duplicata. É importante lembrar que para fazer esse tipo de coleta a gente precisa de ter uma licença, né, no instituto responsável, que é o Instituto Estadual de Florestas e IEF, né, para pesquisas mesmo. Então ninguém deve coletar plantas assim não, só quem tem licença mesmo para coleta. E aí, depois que eu prenso elas, eu pego o caderno de coleta e anoto as características da planta, o local de coleta e dou um número para ela para que eu possa identificar. Então, essa prensa é uma forma adaptada para o campo, principalmente para a travessia, né? Que ela é mais leve. Voltando para casa, eu vou colocar a prensa de madeira mesmo, que prensa ela bem firme, e aí eu coloco na estufa e deixo secando. O papagaio tá lá, dá pra ver um pouco o papagaio. Na parede, tá.
Aqui nós estamos num campo de altitude a 2.080 metros e a gente pode perceber que esse campo, por ser transição com uma floresta nebular, que são as florestas densas altomontanas, já tem uma transição do campo limpo para o campo sujo e para a mata. Então nessa época a gente encontra muitas espécies floridas, principalmente das quaresmeiras, que é a Melastomatácea aqui. Então aqui tem um exemplar bonito dela. Tem várias floridas. Ainda tem as outras aqui, né, que estão na transição. Vamos continuar nosso caminho passando pela antiga estrada que vai até a macieira, então vamos seguir lá toda essa crista, pegar a estrada lá no fundo, descer, aproximar a água, a gente toma um cafezinho. Depois vamos subir todo esse descampado para pegar aquela primeira mata aqui, para chegar lá no Cerro Frio, lá em cima. Sabe? Subir pela mata do Canjica e virar pelos outros lados e chegar lá no Retiro dos Pedros, nosso destino para hoje. Cuidado aí que É bom para torcer o pé. virar o pé. Árvore caída. Melhor é por aí, evitando as árvores caídas, pegamos até aí de baixo. A gente acabou de chegar aqui no Recanto dos Pedros, depois de 10 horas de caminhada, quase escurecendo, e te deu um gás mais forte agora no final para poder conseguir montar as barracas e organizar o acampamento antes de anoitecer. Mas foi uma caminhada muito forte, 9 horas seguidas. E vamos apressar aqui para não perder o último vestígio de luz para comer, montar a barraca, descansar. Que vai ser um descanso merecido hoje à noite. E amanhã tem mais ainda. Então vamos lá ajudar o pessoal. Travessia ousada, né? Pouquíssimo visitada. A trilha tem um azimuth, tem uma direção, não é uma trilha que está óbvia, né? Precisa realmente, né, de um guia, de um conhecimento aí da região. Conseguimos armar um acampamento num lugar legal, numa área que tem acesso à água, né? Uma área onde conseguimos estar protegido aí pela noite. Acho que a gente mandou muito bem aí. Estamos no Retiro dos Pedros, no Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Minas Gerais. Começamos nossa travessia na Fazenda Santa Rita, no município de Baependi. E hoje vamos continuar nossa trilha, passando pelo Pico do Papagaio, até chegar no Vale dos Garcias, na região de Ayuruoca. Essa travessia que a gente está fazendo são trilhas antigas, né, que foram usadas ou por tropeiros ou por gado e dono de gado para acessar na parte central do parque, que aqui no Retiro dos Pedros nós estamos na parte norte. Atravessamos muitos campos, campo sujo, muito remanescência de mata, sempre andando na crista, né? A gente não encontra água em qualquer canto, em qualquer lugar, já tem que saber aonde que tem água. Para fazer essa travessia, né, nós fomos assim com dois funcionários do parque, o Julierme e eu, né, que conhecemos bem esses altos de serra, também com 2 guias, que são Rodolfo e Natanael. Essas travessias são oficialmente, né, abertas no parque. O parque não sinalizou, não tem por enquanto infraestrutura para poder
cuidar dessa trilha, então é um trabalho que nós vamos tentar fazer, vamos sinalizar e talvez mais tarde no futuro poder oferecer essa trilha, essa travessia assim, na Santa Rita até o Pico do Papagaio para o público. A gente busca orientar o visitante. Então, se vem visitar o papagaio, primeiro, tem aí através das redes sociais como se informar, tem como se comunicar com a gente. Então é interessante avisar que está vindo, é interessante vir com o guia, não se aventurar a sair porque é perigoso. A gente ainda não está com a unidade totalmente sinalizada, então o visitante pode se perder. Deve buscar orientação, onde são os pontos de acampamento. Nesses 255 quilômetros de trilha que a gente tem opção para cavalgada, para mountain bike. Tem aproximadamente 49 trilhas. 10 são travessias que saem de um ponto e chegam em outro ponto. E dessas travessias, algumas somente com pernoite. É um parque incrível, né? Ele tem uma diversidade de vegetação grande. Temos Vale de Araucárias, temos o Pico do Papagaio, muito lindo, cachoeiras, que a gente vai conhecer a Cachoeira dos Garcias, mas tem outras cachoeiras dentro do parque, ou no entorno do parque, são maravilhosas. Aqui no Parque Estadual da Serra do Papagaio se concentram as nascentes dos principais rios formadores da bacia do Rio Grande, que abastece diversas cidades importantes do sul de Minas. A grande quantidade de nascentes e mananciais que formam as cachoeiras dessa região colaboram para a riqueza dessa biodiversidade. É dessas águas geladas e puras que vem o nome Matutu, de origem tupi e que quer dizer cabeceiras sagradas. Não por acaso, o Matutu é um dos vales que fazem parte da área de proteção do Parque da Serra do Papagaio. Muito boa essa água. Essa é a nossa fonte de água aqui em cima. Agora imagina se tivesse poluído, como em grande parte dos nossos rios. Sem isso a gente ia ficar com sede por 10 horas de caminhada. A Serra do Papagaio tem uma importância muito grande e uma responsabilidade tamanha também das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão manejando hoje essa região, por conta disso. É uma região produtora de água aí, não só para a gente aqui do sul de Minas, mas para boa parte aí do sul do Brasil, porque ela entra na bacia do Rio Grande, vai desaguar lá na frente, na bacia do Paraná, né, e em diante lá vai cair no Prata, né? Então, bem se dizer, as nascentes mais altas do Rio da Prata estão aqui nessa parte alta aqui da Serra do Papagaio. Então, por isso a importância aí da consciência e da preservação aí. Interessante notar que, por estarmos numa região alto-montana, acima de 1.500 metros, nós temos um clima tipicamente subtropical. Isso por si só é um condicionante natural para a presença de araucária. Mas a gente observa, por exemplo, que a divisão entre floresta e vegetação campestre ela é vinculada, ela é atrelada aos corpos hídricos. Então, onde nós temos a presença de rios, né, de baixa ordem ou córregos, nós temos a floresta de araucária. Onde nós não temos essa presença da água, nós temos uma vegetação mais campestre. Existe uma exceção, que são os cumes, essa floresta mais úmida, cuja vegetação é alimentada por nascentes. Então essa é a fonte para a incorporação de biomassa na floresta. Essa unidade de conservação também engloba um importante conjunto de montanhas, que contém os picos do Papagaio, Santo Agostinho, Tamanduá-Bandeira, entre outros. O Parque Estadual da Serra do Papagaio abriga formações mistas de campos, matas e enclaves de matas de araucárias. É uma das únicas unidades de conservação que protege essa tipologia vegetal no estado de Minas Gerais. Só de termos esse remanescente, esse parque de 22 mil hectares, com essa presença, né, de florestas nativas, isso por si só já justifica a importância para a conservação. Mas nós temos aqui várias espécies ameaçadas de extinção. Só nos estudos aqui, por exemplo, da floresta de araucária especificamente, encontramos xaxim, a própria araucária ameaçada de extinção,
Então, aos poucos, a gente está desvendando a relevância da conservação in situ atrelada a essas florestas. Minas Gerais está numa zona de transição entre 3 biomas: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, e possui áreas e unidades de conservação específicos para cada um desses biomas. Além disso, apresenta uma grande variação nos perfis de relevo e de clima, o que faz do estado um dos mais biodiversos do Brasil. Áreas com declividade acentuada e altitudes acima de 1.800 metros representam cerca de 50% do território do parque. Depois de 3 horas de caminhada, a gente chegou no cume do Pico do Papagaio. Tem 2.100 metros de altitude. Esse aqui é o maciço rochoso mais importante do parque. Na região do Pico do Papagaio, a gente tem vias de escalada que foram instaladas desde a década de 90. Então a gente já tem aí, a escalada é uma tradição do parque, que tem um potencial enorme para os esportes de aventura, o trekking, o rapel, o canyonismo, boia cross, voo livre. O Parque Estadual da Serra do Papagaio fica situado na APA, Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, e faz fronteira com o Parque Nacional de Itatiaia. Essa integração permite uma maior proteção da fauna e da flora desse imenso conjunto montanhoso. O Parque Estadual da Serra do Papagaio foi criado em 1998. Antes dele ser parque, ele já tinha sido criado como uma unidade de conservação da categoria Estação Ecológica, porém, a sociedade local, o IEF, viu que é uma área com um enorme potencial de visitação pública e recategorizou a área e criou o Parque Estadual da Serra do Papagaio em 98. É um parque que a gente pode falar que é relativamente novo, está atingindo sua maioridade esse ano, fazendo 18 anos. Ele é um parque vizinho do Parque Nacional do Itatiaia, que é o parque mais antigo do Brasil. As terras são contínuas ao Parque Nacional do Itatiaia e também faz parte do mosaico da Mantiqueira, junto com outras unidades de conservação federais, estaduais, municipais e particulares. Depois então a gente vai descer, passar pela Mata do Fogão embaixo. Essa mata bem fechada, você vai ver, muito linda. Fazer tudo isso, sair nos candeiais. Do outro lado, nessas candeias, a gente segue o longo do morro e desce na casa do Pedro. Antes se despede do papagaio, né? Aqui? Isso, a gente vai fazer tudo isso. Na linha curva de nível, descer pouco a pouco. Todo esse longo assim, desce. Chegamos na Cachoeira dos Garcias, que fica em Aiuruoca. Ela está entre as 10 mais belas do país. E depois de 2 dias de caminhada, essa vai ser a nossa recompensa. Foi uma trilha muito difícil de fazer, por conta até da velocidade, por conta do peso, já que a gente teria que dormir uma noite nas montanhas, mas foi uma experiência muito marcante e vai ficar para sempre na memória. Caminhar pela Mantiqueira nos remete a uma experiência ancestral de convívio com a natureza. É importante lembrar que essas serras vêm sendo constantemente ameaçadas pela mineração, mas sua principal riqueza brota livremente do solo e floresce nos campos de altitude.